Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para falar de vizinhança de centro A e raio delta. Então, o que é que vais aprender e o que é que deves rever para entenderes melhor esta explicação? Ficarás a conhecer o conceito de vizinhança, muito útil, aliás, fundamental para o estudo de limites, e também ficarás a perceber não só a notação, como formas diferentes de falar de vizinhança e de escrever que X pertence à vizinhança de centro A e raio delta. Na componente prática é comum, é usual, trabalhar a vizinhança de um determinado número a menos de um determinado valor, desta forma, através de uma inequação com módulos. E, portanto, nesta apresentação ficará claro que são equivalentes. É equivalente escrever x pertence à vizinhança de A a menos de delta ou x módulo de x menos A menor do que delta. Fica então atento que isso ficará bem claro daqui a pouco. Bom, o que é que deves rever? Estamos a falar de uma introdução aos limites de funções reais de variável real, portanto, de números real. Deves conhecer a reta real, nomeadamente saber escrever o conjunto de solução de inequações, intervalo de números reais e resolver inequações com módulos. Eu vou nesta apresentação resolver uma inequação com módulos, mas não vou detalhar todos os passos e aprofundar muito porque é algo que já deves conhecer. Bom, então, avançando para, em concreto, o conceito de vizinhança, em primeiro lugar, a notação. Vizinhança de centro A e raio delta escreve-se desta forma, portanto, um V, aqui temos o centro e aqui temos, portanto, o raio. Vizinhança de centro A e raio delta, o A é o centro e aqui escreve-se, então, o raio da vizinhança. Bom, antes de te transmitir aqui aquilo que é o objetivo desta apresentação, que é algo até bastante simples, mas eu vou ainda assim trabalhar com o exemplo para tornar tudo mais intuitivo. Então, um exemplo prático com números, que é o seguinte: dizer que x pertence a uma vizinhança de centro, vou agora dizer centro 3, por exemplo, e raio 2, ou poderá dizer-se também assim, x pertence à vizinhança 3 a menos de 2 unidades, é equivalente a escrever o quê? Bom, e agora, antes de escrever o que é equivalente a isto, eu vou representar aqui na reta real, porque é na reta real que devemos observar isto. Eu vou então fazer aqui um esquema para percebermos melhor. Portanto, vou colocar aqui o 0, tenho aqui o 1, tenho aqui o 2, tenho aqui o 3, o 4, o 5, o 6. Vou colocar também alguns valores negativos, só para termos aqui uma orientação. Menos 2, pronto. E chega, porque eu vou trabalhar mais deste lado. Reparem, estou a falar de uma vizinhança de 3, a menos de 2 unidades. Então, o centro é 3. Eu vou concentrar aqui no 3. E o que é então isto de trabalhar a vizinhança de 3 a menos de 2 unidades? É o conjunto de todos os números reais que são vizinhos do 3 a menos de 2 unidades. Ou seja, que estão próximos do 3 a menos de 2 unidades. Bom, e isso basta fazer o seguinte: estou aqui no centro, ando 2 unidades para a esquerda, ando 2 unidades para a direita, ou seja, subtraio 2 unidades ao 3 e vou ter aqui ao 1, adiciono 2 unidades ao 3 e vou ter aqui ao 5 e tenho então os elementos, portanto, os valores que pertencem à vizinhança 3 a menos de 2 unidades. Que valores são esses? São todos os números que vão do 1 ao 5. Reparem que nós dizemos assim, vizinhança de 3 a menos de 2. Portanto, não vamos incluir nem o 1 nem o 5. É aberto, ok? Então, isto é equivalente a ter x pertence ao intervalo aberto que vai de 1 até 5. Agora, reparem, eu poderia colocar daqui 1 até 5. Tudo bem, mas só para relacionar o 3 com o 2, porque por vezes em alguns exercícios, em vez de termos aqui números, podemos até ter letras. Poderemos pensar e perceber e devemos entender que é sempre o centro menos o raio, portanto 3 menos 2, que vai dar 1. Reparem que daqui a aqui 2 unidades, não é? Que é o raio. Daqui a aqui também 2 unidades. Eu adicionei 2 e subtraí 2. Portanto é 3 menos 2, 3 mais 2, que ia dar o tal... portanto 3 menos 2 dá 1, 3 mais 2 que dá 5. E é apenas isto que é a vizinhança de 3, portanto, a menos de 2 unidades. Atenção, a menos de 2 unidades quer dizer que aqui é aberto, não inclui nem o 1 nem o 5. Bom, ainda é equivalente, e agora vou ter a tal inequação com módulos. Reparem
qual é o resultado desta inequação com módulos que eu vou aqui colocar. E não é uma inequação qualquer, eu estou a olhar aqui para este 3 e para este 2 e vou fazer assim, módulo de x menos 3, módulo de x menos 3 menor que 2. Ou seja, estou a falar de todos os números que distam menos de 2 unidades do 3. Quando eu estou a resolver esta inequação, estou a fazer isso. Estou a tentar encontrar os valores de x que distam menos de 2 unidades do 3. É isso que devem ter consciência, ok? Então, como é que se resolve esta inequação com módulos? Relembrando, para tirar o módulo, nesta inequação, fica x menos 3 menor que 2 e x menos 3 maior que menos 2. Bom, x menos 3 menor que 2, o menos 3 passa para o segundo membro e fica x menor que 2 mais 3 e x maior que menos 2 mais 3. Fazemos as contas e temos aqui x menor que 5 e x maior que 1. Reparem, exatamente o conjunto de solução que coincide aqui com este intervalo. Reparem, eu até posso escrever aqui, em vez de estar a escrever aqui 5, eu posso escrever também 3 mais 2. Aliás, já estava escrito lá em cima, não é? E aqui, em vez de ter 1, eu posso escrever 3 menos 2. Era o que já tinha ali no fundo. Portanto, dá exatamente a mesma coisa. Ou seja, ter x pertence à vizinhança 3 a menos 2 unidades é equivalente a ter x pertence ao intervalo aberto-aberto 3 menos 2 a 3 mais 2, que por sua vez é equivalente a ter módulo de x menos 3 menor que 2. E é isto, no fundo, é isto que eu quero transmitir nesta apresentação. Vou agora escrever aqui para dar ênfase àquilo que é o fundamental desta apresentação, que é x pertence a uma vizinhança de A a menos de delta, ou seja, de raio delta, é equivalente a ter que x pertence a este intervalo aberto, A menos delta, A mais delta, que por sua vez é equivalente a ter x, módulo de x menos A menor do que delta. E fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até um próximo vídeo.